Sem essa da... Ok. O Vitor tá aqui. Vitor, fala no chat. Ou o Vitor já esqueceu que ele tá aqui. Não, amiguinha, pô, a gente tem que começar antes, mano. Tipo, porra, mano, 9 horas a gente já tem que estar começando a mamar. Que isso, que delícia. Deixa eu ver. Deixa eu marcar o Vitor. Vitor! Eu acho que ele entrou no negócio e esqueceu. Deixa eu ver. Tinha mais alguém que eu tinha que chamar? Vou dar pro seu Henry, vai querer colar. E dela, amor, vai querer colar Green Threads hoje. E esse que é o H e coisa do gênero. Nossa, mano. Ok, então você falasse no chat, caralho, perguntei. Hoje o ponto vai ser um pouco concurrency, async 08, green threads. Eu não sei qual que é a definição de concurrency, deixa eu compartilhar minha tela. Henry acabou de ir pra cá, de que falha, mano, que isso. Mas basicamente, o ponto é concurrency, o Vitinho tinha mencionado no outro dia. Eu acho que foi porque, eu não sei se foi relacionado, mas eu tava conversando no... onde é que eu tava conversando? Eu não lembro o tópico, mas... Boa. Isso explica. Mas, ok. Bora... Qual que é a ideia de concurrency? Eu não sei se vocês lembram, naquele dia que a gente tava falando sobre... Beleza, processador e como é que o processador roda código e etc. Uma das coisas que eu pontuei é que, mano, um processador roda uma instrução por vez. E de fato um processador roda um programa por vez. Então, tipo, quando a gente fala de concurrency, basicamente a palavra do jogo é time slice. Deixa eu ver se eu acho. Que é da mesma forma que o computador roda uma coisa, da mesma forma que o seu processador roda uma coisa por vez, um programa roda apenas uma coisa por vez. Que porra foi essa? O espirro dele. Caralho. E da mesma forma que a gente faz com que, sei lá, o seu computador rode múltiplas coisas por vez. E quando eu falo processador, eu quero dizer, tipo, um core, tá? Então, quando, sei lá, quando você tem 32 cores, você pode rodar até 32 coisas ao mesmo tempo. Mas, no geral, um processador, um núcleo, só pra facilitar. E da mesma forma que a gente já tinha, tipo, sei lá, você conseguia jogar com um núcleo onde você tinha áudio, vídeo, seus controles ao mesmo tempo, o truque é simplesmente separar o tempo. Okay? Então, a gente tem 1 segundo, por exemplo, e a gente separa esse 1 segundo em 1000 janelas de 1 milissegundo. E a gente dá 1 milissegundo para cada tarefa. Dado que existe um buffer, por exemplo, no áudio, para o áudio estar tocando em paralelo, e um buffer na placa de vídeo, para a placa de vídeo estar mostrando um frame enquanto espera por outro, a gente consegue ter progresso. Na prática, a mesma coisa é o que a gente faz em programas individuais. Então, por exemplo, o Chrome, por aba, tem um processo. Nesse processo, eu não sei se eu... Não, eu vou ter com certeza que é. Nesse processo, você vai ter a interação de mouse e etc. Você vai ter todo o JavaScript rodando. Você vai ter o render da página em si, que demora tempo, não é instantâneo. E você vai ter, tipo, play de áudio e etc. Então você tem bastante coisa rodando, entre aspas, paralelo. Só que na prática, um processo, um núcleo não roda em paralelo. Mesmo que possa rodar em paralelo, mas vamos focar aqui no caso simples, que é um núcleo. Então, como é que a gente faz? A gente, novamente, volta a fazer time slicing. Então, se o programa tem 10 milissegundos, se o programa tem tipo, 10 milissegundos por segundo, então a gente vai cortar em, sei lá, 3, 4 partes. E o interessante disso é que, mano, é meio que forma um fractal, tá ligado? Porque, por exemplo, no processador eu falei cada processador roda uma parada. O meu processador eu tenho 16 núcleos, 16 processadores, e eu tenho 32 threads. Porque a nível de hardware a gente tá fazendo a mesma coisa. Então você tem duas tarefas por processador,
e o processador a nível de hardware tá, tipo, mano, jogando de um lado pro outro bonitinho. A mesma coisa acontece a nível do sistema operacional, a nível de browser. E o porquê que a gente faz isso? O objetivo é sempre, mano, manter e extrair o máximo de hardware. É tipo, olha, se eu tenho X segundos de processador, eu quero usar esses X segundos. O tempo todo eu quero estar computando uma coisa. Porém, nem tudo tem tempo igual. Então, sei lá, se eu quero ler um arquivo do disco. E hoje em dia a gente tem SSDs usando a NVMe, que é o protocolo PCI Express, que a latência é extremamente baixa. Então, tipo, 0 milissegundo de tempo de resposta médio. Mano, em um HD era normal você ter 10 milissegundos de tempo de resposta. Então, tipo, se você quiser ler 10 arquivos... No caso, se você quiser... Se você estiver lendo 10 arquivos... Sei lá, você lê vai esperar 10... O seu processador vai ficar 10 milissegundos esperando pra ler aquele arquivo. Daí você vai ler o outro, e o outro, e o outro. Talvez ler cada arquivo demore... Vamos assumir mais 10 milissegundos. Então, o seu processador trabalhou por, tipo, quase nada. Esperou 20 milissegundos. A latência mais o tempo de ler. Volta, quase nada. Lê mais 20 milissegundos. Em compensação, mano, você pode ter 2 HDs. Então, pô, o processador poderia estar fazendo coisas em paralelo. Mas o processador não faz coisas em paralelos. Então, o que a gente faria? A gente pararia. A gente falaria pro HD, olha, mano, me dá o arquivo. O HD em paralelo, porque é um dispositivo físico mesmo. Ele vai estar lá procurando o arquivo, colocando no buffer dele. E você, logo depois, você fala, olha, pro outro, me dá o arquivo. Quando ambos terminarem, você vai em um endereço de memória que vocês tinham concordado e tá lá parado, tá ligado? Da mesma forma, se eu quiser sair, a gente tem uma opção. Ou ir todo mundo pro mesmo lugar, e daí sair todo mundo junto. Ou, dependendo, mano, a gente vai todo mundo pro mesmo endereço, tá ligado? Então, sei lá, você vai viajar pra Europa. Você vai um americano e um brasileiro. O americano podia vir pro Brasil pra ir pra Europa? Podia. Ou vice-versa. Qual que é o mais fácil? Os dois só vão direto. Então, o ponto de concorrência é justamente isso. É permitir com que cada componente esteja trabalhando o mais rápido possível. Então, ring buffer é um tipo de buffer. É um buffer que... ele é um buffer... A gente fala que ele é um ring porque quando você chega no último slot, ele volta pro primeiro. É como se fosse um relógio. E a ideia do ring buffer é que, olha... Por exemplo, se o HD vai ler... tipo... vamos imaginar um relógio normal. 12 chunks de dados. Ele vai e coloca. Termina de ler esse chunk de dado. Ele avisa pro processador, olha, esse chunk tá pronto. Ele vai pro próximo. Lê esse daqui, avisa o processador, tá pronto, próximo. Até que chega no 11, ele vai falar, olha, o 11 tá pronto. Se o processador já terminou de processar o primeiro, então, se o processador estivesse processando em paralelo, ele vai começar a usar o primeiro de novo, porque o primeiro já tá livre. Então essa é a noção. A noção é que você tem um buffer, e na prática, tipo, mano, é só uma array gigante, tá? É literalmente uma forma de organizar o processo. Acabou um, vai pro próximo, ele vai repetindo. Então, é uma forma de organizar tarefas, basicamente, tá ligado? É isso aí. E o interessante... É sempre importante lembrar que na prática é uma array, a gente só separou, e quando chega no final, a gente volta pro começo. Show. Então, por exemplo, essa seria uma das formas que o processador poderia falar, olha, mano, me dá 10 arquivos. E ele fala os 10 arquivos ao mesmo tempo pro HD. O HD vai colocando tudo que ele vai achando, ele vai colocando, falando, olha, tá aqui o fragmento do primeiro arquivo, tá aqui o fragmento do segundo, tá aqui o fragmento do primeiro de novo, que dependendo do primeiro... Tipo, não tem nenhuma garantia que vai acontecer em ordem, mas o processador só vai consumindo esses fragmentos. Então, conforme uma etapa vai terminando, a gente vai processando a próxima. E o bom é que se você tiver um buffer desses, você pode ter várias coisas escrevendo nesse buffer, dado que seja feito tem uns detalhes aí. E daí, tipo, o processador só tem uma lista de tarefas. Quando a gente faz isso, que a gente tem, olha, o processador só lendo coisas em sequência, é que a gente tem um event loop, ok? A ideia é basicamente, olha, existe um buffer, e uma forma de você implementar um event loop é um ring buffer. Mas o ponto do event loop é que é literalmente um loop, tá? Onde o processador só está fazendo, basicamente o que ele está fazendo é uma coisa tipo, você tem event,
E aqui eu vou usar uma notação mais JS-like. E o que ele faz é while event, no caso vai ser um for. Eu acho que vai ser mais fácil para vocês de ver isso aqui. Evento igual enquanto evento for diferente de null. Então aqui o outro vai ser mais fácil. É que geralmente você faz um do while, tá? Do event get event. E lembrando, isso daqui vai retornar null. Pera. Do... a limpeza do buffer, então. Se chegar no final e não tiver mais um evento, se travou a parada, então é basicamente isso daqui. E o que ele vai fazer primeiro? Não, é o contrário mesmo. Esse caso é o contrário mesmo. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar o evento. Se não tiver mais evento, ele vai retornar null. Enquanto tiver evento, em um browser, por exemplo, tem eventos infinitos. Porque, tipo, mano pode mover a qualquer momento. Então ele espera o próximo evento, ele pega o evento e agora processa o evento, tá ligado? A ideia de um event loop é literalmente isso. Qual que é a questão? E se um evento demorar 1 hora para processar? Se a gente tivesse 1 milhão de eventos. Mano, se essa função aqui demorar 1 hora, acabou. Os buffers atrás vai encher eventualmente e vai ficar tudo esperando que esse cara termine. Isso é o que a gente chama de bloquear o event loop. Quando você bloqueia o event loop, por exemplo, se eu bloquear o event loop usando um while true e eu passar o mouse em cima de coisas, não vai acontecer nada. Porque o evento de, olha, on hover não foi trigado. Esse evento está esperando o evento anterior. E beleza, um while true, deixa eu pegar aqui, é a forma mais naive. While true. Eu já dei enter, tá? Você consegue ver que travou a página. E você pode pensar, não, mas o scroll tá funcionando. É porque a página inteira já tinha renderizado, até aqui, ó. Agora a página acabou. Enquanto esse while true não acabar, bom, não tem o que fazer. E digo, o while true não vai acabar, tá? Então, tipo, mano, acabou. Tranquei o event loop. E por isso que quando você, sei lá, você tá codando em Node, a gente fala, olha, não usa read file sync. Porque se você usar read file sync, o que acontece? Até matar a página demora. Se você usar o read file sync, agora ele vai bloquear enquanto você tá lendo do disco. Beleza, hoje em dia ler do disco é muito rápido, tá ligado? Porra, 0 milissegundo. Mas antigamente não era. E ainda assim, ainda tem vários motivos por que não é tão rápido na prática, que eu não vou entrar em detalhes. Então, tipo, concorrência é literalmente essa ideia de como é que a gente vai organizar coisas para manter cada componente trabalhando o máximo possível. Geralmente o que a gente quer maximizar é o processador e a placa de vídeo, tá? Então se você está fazendo jogos, você vai pensar, olha, como é que eu mantenho a placa de vídeo trabalhando em 100%, enquanto o processador está trabalhando 100%. Um truque, por exemplo, seria o processador está computando o próximo frame e a placa de vídeo está renderizando o atual. Então o processador está sempre trabalhando frente da frente, a placa de vídeo está sempre no frame atual. Aquelas rigs, aqueles clusters de minerador, é tipo isso? Não, aqueles clusters, cada um tá trabalhando em um problema diferente. É completamente diferente. Cada um tá trabalhando em, tipo... Basicamente, a gente fala, olha, você vai de 0 a 10, você vai de 10 a 20, você vai de 30. Então, tipo, cada uma dessas placas de vídeo estão trabalhando em uma atividade diferente. E essa é a forma mais fácil, na verdade, tá ligado? Se a gente pode falar, mano, cada um trabalha em uma coisa separada. Placa de vídeo, processador e render de game. Mas, mano, muitas vezes não dá, tá? Muitas vezes é tipo... Sei lá, você tem que escrever coisa na placa de rede. Lembrando, placa de rede é importante. Você tem que mandar coisa sobre rede. Ao mesmo tempo, você tem que ler do disco. Você tem que ler do disco, pegar coisa da placa de rede, dependendo do usuário tá mexendo a porra do mouse, que vem lá da controladora USB. Então você tem que estar fazendo toda essa organização de alguma forma que, mano, você optimize a parada. Event Loop é uma solução simples. Event Loop funciona muito bem quando todas as tarefas são pequenas, tá? Então, por exemplo, passar aqui, tranquilo. Agora, e se uma tarefa demorar 10 milissegundos? 10 milissegundos que o negócio não vai responder. E se demorar 10 segundos? 10 segundos que o negócio não vai responder. Então, Event Loop maximiza o throughput. Tá? O processador está sempre trabalhando. Você maximiza o uso do processador. Mas você não maximiza a responsividade. Inclusive, isso é uma coisa comum. É muito fácil você fazer coisas... maximizar o throughput.
throughput, maximizar o quanto que você consegue fazer em troca de latência. E geralmente para reduzir a latência, para tornar as coisas mais responsivas, a gente tem que reduzir um pouco o throughput. Então, reference counter versus garbage collectors. Um garbage collector bom muitas vezes ganha de um reference counter. Só que a questão é que a latência de um garbage collector bom pode ser muito pior. Então é tipo complicado e são trocas que a gente tem que pensar. Qual que é a questão? Na prática, você tem que organizar como é que você vai criar eventos e como é que você vai esperar o próximo evento. Então eu preciso dizer que, olha, mano, porque agora uma função como readFile, em vez dela simplesmente aceitar o arquivo e retornar o conteúdo, eu tô na dúvida, eu gosto dessa notação. Ela retorna alguma coisa como promise. Ou como o pessoal de Haskell falaria, IO. Por que isso? Isso é uma solução um pouco mais moderna, é uma solução estruturada. Mas a solução canônica é que, na verdade, você registra um evento a mais. Você registra no event loop falando, olha, quando esse evento acabar, me avisa. E como é que você registra isso? Você registra usando uma callback, tá? Então, tipo, em alguma coisa como JS, antigamente, você faria uma parada, tipo, isso aqui, data string, e aqui seria o retorno, tá? Então, geralmente você faz uma coisa assim. É que, nesse caso, o retorno não pode... Eu não vou entrar em detalhes. É uma bosta quando você começa a entrar nesses detalhes. Você registra assim. E legal, tá ligado? Agora eu vou fazer read file, ou sei lá. Porra, meu tuturu.txt. E quando meus dados estiverem prontos, eu posso dar console.log nos dados, por exemplo. Só que qual que é o problema? E se isso aqui for, na verdade, uma lista de arquivos? E depois que eu ler for um arquivo, então eu tenho, para saber o arquivo, eu tenho que ler aquele dali. E daí, next file. E agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Next file. E agora eu vou ter, no caso, vou dar read file. E eu vou ter os dados do próximo. Então, eu li um arquivo para saber onde é que está o próximo. Legal. Só que note que agora eu tenho 2 níveis. E se eu quiser fazer isso de novo, vou ter 3 níveis. E se eu quiser esperar um timer, tá ligado? Porque, por exemplo, eu posso ter um timeout, que vai esperar em milissegundos algum número. E ele vai no final ele vai fazer tipo, olha, void para void. Bom, imagina que eu quero... Perdão, grande. Não, eu ia perguntar a necessidade de timeout num contexto desse. Às vezes, mano, você quer dar um timeout porque, sei lá, você não quer saturar... Carregar? Isso, ou você quer dar um tempo de responsividade pro usuário, ou dependendo, tipo, mano, você quer falar, olha, você tem 5 segundos pra cancelar essa atividade. Ok. Então, tipo... Beleza, agora eu tenho 3 níveis. Isso funciona, tá? A gente pode continuar indo. Mas não é fluido. Não Exato. E isso daqui é o que a gente chama de continuation passing style, ok? Então a gente tem uma continuation, que é uma função que diz, ok, quando eu terminar, o que eu faço depois? Então a gente tem uma coisa que continua a execução. E eu estou passando uma continuation para uma continuation para uma continuation. Isso aparece bastante em optimização de código funcional. E só para deixar claro, optimização de código funcional não tem nada a ver com optimização de código em linguagens funcionais. É só tipo, quando você detecta esse tipo de código, você quer fazer optimização desse tipo de código, você usa CPS. E, mano, legal. Só que qual que é o problema? É uma bosta. Tá ligado? Rapidamente isso daqui fica uma bosta. Então, a gente desenhou algumas APIs. A gente, basicamente, o pessoal na década de final de 80, eles detectaram que tinha uma coisa que é o seguinte: monads. Não ironicamente, é a solução. Esse é o problema original que monads tenta solucionar. O que monads tenta... Qual que é o ponto de monads? O ponto de monads é falar que, olha, a computação, ela demanda alguma coisa. Para a gente ir para a próxima etapa, a gente tem que computar A para depois poder computar B. Isso pode ser feito através de callbacks, porém, existe uma API, uma interface, que satisfaz isso completamente. A interface é a interface monadic, que se você for fazer alguma coisa como JS, ela vai ser, olha, promise, que vai ter o A, você aceita um A, ela vai retornar um promise de A. E você tem o then, que é o que a gente chama de bind, que vai ser A e B,
Se você, no caso, você vai ter a promise no primeiro, vai ser promise de A. A callback vai ser aqui vai ser, tipo, lembrando, é x de A. E ele me retorna uma promise de B. Inclusive, isso daqui é mais ou menos a assinatura em TypeScript de promises. E promises é só uma versão de... É só uma versão de monads, tá ligado? Mas qual que é a insight principal? Se a gente tem essa API, agora eu posso escrever o mesmo código de uma forma levemente diferente. Eu posso escrever o código de forma, entre aspas, sequencial. Então aqui agora, em vez disso daqui ser isso, ele vai só retornar um promise de void. Em vez de ser isso aqui. E aqui ele vai retornar promise de string. Então agora, se eu pegar o código original... Eu não vou entrar em detalhes como é que uma promise em si é implementada. Mas o interessante é que eu posso literalmente fazer uma tradução aqui, ó. Para fazer a tradução de 1 para 1, você vai ver que callback hell não vai desaparecer, tá? Eu vou fazer a tradução de 1 para 1 para começo. Ok, read file. Inclusive o callback hell ele fica temporariamente pior. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Aqui a gente tem then. Data. Ok. E a gente está basicamente no mesmo código que a gente tinha antes. Só que qual que é a segunda insight principal? Esse código aqui é um código apenas se, olha, você depende em todos eles. Porém, aqui, por exemplo, eu não dependo dessa... E nesse caso eu teria que usar o promise resolve, eu não vou usar só por um detalhe. Eu vou fazer bonitinho só para... Que tudo, o then deveria sempre retornar uma promise. Qual que é a insight principal? Olha, essa promise aqui depende do next file. Beleza. Essa daqui depende do next file. Essa daqui não depende do next file. Então, na verdade, o que eu posso fazer, eu tenho uma transformação tranquila aqui, que é fazer isso aqui e colocar isso aqui. Então, agora, a gente já tem um código que está um pouco mais sequencial. Ok? O que está acontecendo nesse código? A gente lê o primeiro arquivo, eu acho que eu errei parênteses em um... Não, tá certo. A gente lê o arquivo, pega o próximo arquivo, que vai ser o resultado, espera 10 milissegundos, e daí depois eu dou um read file. E essa propriedade de promises que elas compõem, que elas meio que tipo... Olha, aqui como eu estou retornando uma promise, o resultado dessa daqui é o resultado desse read file. Então aqui, data vai ser uma string, tá? E agora eu passei para frente. Isso é a versão mais naive. Nesse caso, teria mais algumas formas? Teria mais algumas formas, tá? Naive é tradicional, né? Não, essa é a versão mais naive, é a mais simples. Okay. Mas note que isso só é possível porque next file não é referenciado aqui. Uhum. Então, isso é uma transformação, mas o original que eu tinha mostrado antes, eu acho ele mais interessante, sendo sincero. Que é esse cara aqui, que eu vou fazer aqui. Deixa eu indentar de novo o negócio, que eu tô todo perdido agora de novo. Aqui. Vai ter esse timeout. Esse vai ter esse treco aqui. Esse treco aqui. E no final a gente faz isso. Por que esse daqui é mais interessante? Porque esse daqui a gente tem uma forma de transformar em código tradicional. A forma é usando o que em OQM a gente chama let monadic, ou do notation em Haskell. E é relacionado a async await, mas eu já vou entrar em async await. Mas imagine quando você tem uma função async. O que você pode fazer nessa função é... O que eu posso fazer é next file. Só que aqui eu vou fazer um const await, tá? Então, tipo, em vez de eu ter um const, eu vou ter um const await. Essa é uma versão mais simples de implementar. E aqui eu vou dar read file. Ok. Aqui é a mesma coisa, agora eu vou fazer const await, não tem nada, o retorno é vazio, então vou fazer 10. E aqui eu vou fazer const await data, que vai ser read file de next. E agora, no final, eu vou dar o retorno aqui, que vai ser esse cara aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Esses dois códigos é muito fácil traduzir de um para o outro. Porque existe essa relação de que o let, no caso o const, ele traduz para uma aplicação de função. Tá? Então, essa tradução aqui, esse código aqui,
traduz muito facilmente nisso. E no caso o contrário também. Então, se você me dá esse código aqui, é muito fácil eu converter para esse. Porque, olha, next file tá aqui. Então, isso daqui é um ponto .tem, implícito. O unit tá aqui, o data tá aqui. Então, você consegue ver que todo o parâmetro do then, ele vai aqui na esquerda. E o retorno do then, ele vai aqui embaixo. Então, tipo, por exemplo, next file, o retorno desse then tá aqui embaixo. É esse bloco aqui. O retorno desse then tá aqui embaixo. É esse bloco aqui. Então, existe essa tradução. Em uma coisa como o Rust, mais ou menos, é como é que funciona. Em JS, você tem um pouco mais de flexibilidade. Que em JS, você pode fazer isso aqui. E isso é melhor, tá? Não vou mentir que isso é melhor. Mas essa tradução é mais difícil. Então, tipo, eu só tava mostrando essa daqui, porque essa daqui é muito fácil de fazer. Essa daqui dá pra fazer. Mas essa daqui envolve alguns truques, algumas transformações um pouco mais envolvidas. E note que qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é que se a gente estiver rodando duas dessas funções, a gente poderia estar rodando elas de forma concorrente. Mas aqui eu estou fazendo a mesma coisa que antes. Eu estou lendo um arquivo esperando 10 milissegundos, lendo um arquivo esperando 10 milissegundos. Agora, vamos fazer um tweak. Eu vou focar nessa anotação, que é um pouco diferente. Imagina que esse next file, ele na verdade retornasse files, ok? Então, eu vou fazer next file array. E eu vou separar isso daqui por nova linha. Então, era next files, split em... Porra, mano. Cadê o idioma do teclado? Ah, tá aqui, ó. Eu tô bugado aqui. Perdão, aqui no Windows eu fico com o teclado bugado. Ok. E agora eu quisesse ler 10 arquivos. Agora, em JS eu tenho uma coisa que é muito útil, que é o promise.all. O promise.all, o que ele faz? Basicamente, ele vai ser bem parecido com isso. Ele recebe promises. Então, ele vai receber uma array de promise. Eu vou fazer da seguinte forma. E agora, o que ele retorna... Então, ele recebe uma array de promises e ele retorna uma promise com o conteúdo em uma array. Então, essa é a transformação. Note que a array saiu de ser de fora. Então, saiu de ser uma array de promises para uma promise com uma array de resultados. Isso daqui é o que o promise all faz. Então, como é que eu poderia usar ele? Se eu quisesse ler all data, por exemplo, e daí eu quisesse dar console.log em all data. Agora, eu poderia ir aqui, fazer next files array, fazer um ponto .map, eu vou ter o next file, e dar um read de next file. Então, eu retornei uma array, ok? Aqui eu tenho uma array de promises, porque cada read file retorna uma promise de string. E agora isso daqui vai ser basicamente uma array de string. Não, pra mim, não tô dando pra ninguém. Exato. Qual que é o interessante agora? Agora todos esses podem estar rodando de forma concorrente. Agora eu registrei os 10 eventos em paralelo, eu registrei os 10 eventos de forma concorrente, e eles vão, quando todos acabarem, você me retorna a parada. Ah, mas e se esses arquivos estiverem em HDs diferentes? Não tem problema. A gente maximizou o uso de recurso que a gente tinha. Então, o HD vai ler o mais rápido possível. E se eu tivesse também esperando, sei lá, se eu tivesse esperando uma request HTTP, eu poderia simplesmente fazer aqui, ó, concat, e agora eu faria o fetch. E aqui, obviamente, não é como é que você deveria escrever, mas eu tô só dando um exemplo de como é que você poderia fazer. Você poderia fazer isso, e agora você conseguiria ter todos esses bonitinhos. O interessante pra mim aqui é muito nesse foco de, olha, isso daqui é só uma forma de fazer o que a gente estava fazendo originalmente com callbacks, só que de forma mais estruturada. A gente só mudou a API. A gente não mudou o que o código está fazendo embaixo dos panos. Na prática, o que a Promise está fazendo é, lá naquele event loop, ela está registrando eventos. Então, quando esses eventos a mais acabarem... Porque aqui eu tinha dado uma simplificada nesse event loop, mas na prática o event loop, o que ele tem? Você tem uma lista de handlers, que são funções registradas. Então, quando um evento acaba, quando o event loop recebe esse evento, ele chama todas as funções. Então, aqui o que a Promise está fazendo
ela está registrando para cada um desses eventos, ela está registrando o handler dela, e quando esse evento acaba, ele triga mais um, e isso vai, tipo, trigando esse loop. E o importante é que cada uma das etapas da computação é quebrada. Porém, imagina o seguinte, imagina que você tem um for loop que demora bastante. Não vou implementar o for loop. Agora, esse for loop aqui, ele demoraria bastante. O que você poderia fazer? Se você tem async await completo, e esse é um dos problemas que async await é muito mais hard de traduzir, você poderia fazer um await yield, que poderia ser literalmente um timeout zero, tá? Isso daqui é bem útil em JS. O que é útil disso daqui? Agora, a cada iteração, você registra um evento de novo e você dá um espaço para o event loop computar de novo. Então, o event loop agora vai poder fazer outros eventos. Assim que os outros terminarem, ele volta para o seu. Então, tipo, você tá dando um timeout. E o bom do timeout zero em uma coisa como JS é que o timeout zero ele coloca um evento novo no final da lista. Então, todos os eventos que tinham agora, você vai fazer todos eles. Obviamente, vai ter mais eventos entrando. Mas, no final, naquela posição que você colocou, o seu loop vai resumir e você vai fazer mais uma iteração. Essa é uma forma, tá? E note que a gente saiu de callbacks para promises, que são monads. E de monads a gente adicionou uma sintaxe para usar monads. E depois disso a gente foi para uma coisa que é chamada de efeitos algebraicos, tá? Isso daqui são efeitos algebraicos, ou algebraic effects, se você quiser. E além de outra coisa, uma coisa boa de efeitos algebraicos é que você não precisa fazer um wrapper do retorno. E isso daqui é mais parecido ainda com o de callback, na verdade. É mais parecido ainda com esse daqui. E menos com o de promise. Mas o porquê que a gente está fazendo essas transformações? Estritamente por ergonomia. E também tem umas tretas de performance. Mas, tipo, passando por aqui, beleza. Isso é tudo para lidar com o event loop. Existem outras formas? Existem. Então, se você estiver em PHP, por exemplo, uma das formas que a gente vai fazer é que a gente vai fazer threads. Okay? Cada request vai ter um thread. O que é um thread? É literalmente um event loop do sistema operacional. Então, em vez de você ter o event loop do seu processo, agora você tem o event loop no sistema operacional, que ele está usando o scheduler do sistema operacional para fazer novamente a separação. E quando acaba, e quando tipo, dá o timer, ele para a computação e começa a executar o outro de novo. Então, o importante é entender que de todas as formas, de uma forma ou outra, você vai bater, entre aspas, em um event loop. Só que quais são as diferenças? Event loop geralmente é o que a gente chama de green threads, porque eles são muito leves. Okay? É muito fácil você sair de um evento para o outro. É literalmente, mano, uma iteração do loop chamar outra função, acabou. É muito barato. E, em compensação, usar threads já é um pouco mais caro, porque o que rola em threads? Você tem o contexto do processador, que são alguns registradores, e você tem que mudar e você tem que entrar dentro do sistema operacional, que são mais um monte de coisa. Você entra no sistema operacional, o sistema operacional vai mudar, vai armazenar o contexto atual, que é armazenar o valor de alguns registradores, vai armazenar a instrução que você estava rodando, é basicamente armazenar os registradores nesse ponto. E mudar de volta. E isso, na verdade, começa a demorar. Então, quando você tem 1 milhão de eventos, isso começa a consumir o tempo do processador muito rápido. Então, agora, o overhead de você trocar de eventos, o que a gente chama de um context switch, começa a dominar. O overhead da gente trocar de eventos em um event loop direto é muito, muito baixo. Porém, e além disso, a gente tem outra forma. A gente tem threads, mas a gente também tem processos. O overhead de trocar de processos é muito grande. É tipo, mano, demora meio milissegundo, tá ligado? Então é tipo, você não pode fazer muitos context switches por segundo. É um pouco menos, já foi um pouco menos, mas é tipo, o importante é, mano, você não consegue fazer 10 mil context switches por segundo hoje em dia. Às vezes você até consegue, mas você tem que fazer umas gambiarras bizarras. E é bem ruim. Vários motivos. Basicamente, você tem que configurar o processador, dar flush de cache por treta de segurança. Você tem que fazer um monte de coisa. Não é um problema com o event loop. E um event loop também entra muito no que a gente chama de green threads, ok? Que são, novamente,
Green threads são formas leves de threads que são geralmente gerenciadas pela linguagem de programação ou a máquina virtual. E máquina virtual, que no caso quer dizer tipo a engine da linguagem, é uma terminologia mais moderna, em vez de ser lidado pelo processador. Porque a linguagem de programação sabe mais detalhes do seu programa, então ela pode otimizar bastante. Green threads é a mesma coisa do que promises e assim que await, só que não são marcados, tá? Geralmente essa é uma diferença. Então você não precisaria marcar, você não precisaria o que a gente chama de colorir o código. Quando você tem código colorido, você vai ter funções que são async e funções que não são async. E misturar elas é um porre, tá? A outra coisa é que você ainda vai precisar de uma forma de rodar coisas de forma concorrente, mas a ideia é que você faça um novo thread. Em vez de você fazer... Então, você teria basicamente thread.all. E você faria isso daqui. Qual que é a vantagem de green threads versus async await? Você não colore a função, basicamente isso. Mas async await é implementado, entre aspas, através de green threads. Exemplos de linguagens que tem green threads que não são coloridas. Elixir. Erlang. Ok? O Camel agora com effects é bem interessante, porque o Camel tem... A gente ainda está fazendo um event loop, mas como os effects de OCaml não são traqueados, você não colore o gráfico. Então isso tem o downside de que você não sabe qual função que triga efeito e qual função que não triga efeito. Então você tem essa troca. Mas em compensação é muito fácil, é muito ergonômico. Algumas das outras vantagens de async await / efeitos algebraicos. Você consegue usar coisas como try-catch. Você não consegue... Um erro muito comum com promises é o cara botar um try-catch aqui. Tô com essa dúvida também, o que é uma colorful? Exato, tipo, geralmente colorir é uma propriedade de sistema de tipos, tá? Então é tipo... Mas isso é um problema quando você tem dois tipos. Mas basicamente você tem funções que retornam A, por exemplo, e você tem funções que retornam promise A. E usar essas duas funções é diferente. Tá ligado? Se eu tenho se isso daqui só retornasse void, eu poderia usar assim. Como ele retorna promise void, eu tenho que usar assim. Com async await, o custo de colorir não é tão diferente. Mas o importante é que essas cores, elas não misturam, basicamente. Tá ligado? Depois que você faz a sua função ser vermelho, geralmente que é quando a gente fala que é uma função impura, depois que você faz ela ser vermelho, tudo que usa essa função tem que ser vermelho. Então é tipo, pensa que você tem um balde de tinta branca. No momento que você botar uma gota de vermelho, você não vai conseguir fazer o negócio voltar a ser branco de volta, tá ligado? Então, tipo, a mesma ideia, no caso, geralmente a gente usa azul e vermelho. Se você tem um balde de tinta azul e você botar uma gota de vermelho, mano, você não tem como tirar aquela gota de vermelho, tá ligado? Se agora você vai ter que, tipo, você pode fazer tudo ficar vermelho, ou tudo ficar roxo, no caso. Você pode jogar tudo, tipo, tinta roxa. A tinta vermelha até que fique meio a meio. Mas você nunca consegue voltar ao cenário original. Isso é muito importante porque se eu tenho uma função, sei lá, um array.map, ok? Na base da sua linguagem, você tem um ponto .map. Se eu mudar esse map para ser impuro, para esse map retornar uma promise, todas as funções que usam esse negócio vão também ter que retornar uma promise. E todas as funções que usam essas funções vão também ter que retornar uma promise. Então, basicamente, tudo que usa um ponto .map, agora tem que usar promises. E esse é o problema de colorir coisas. E esse é um problema de colorir coisas da forma tradicional, tá? Existe uma forma melhor, que são efeitos algebraicos através de subtyping e row polymorphism, que daí agora vai colorir, mas colore automaticamente. O problema geralmente é que, mano, não colore automaticamente. Então, se você quiser mudar um ponto .map da vida, você tem que ir em todos os lugares, um a um, e adicionar um await. E no caso, geralmente, você vai ter que adicionar um async await. Então, tipo, isso também tem uns custos de performance. Não colorir a função é melhor do ponto de vista de ergonomia, mas você perde as vantagens de você ter colorido a função. Eu, pessoalmente, prefiro funções coloridas, mas para colorir funções você tem que saber como é que você faz. Então, tipo, são propriedades que vão aparecendo e basicamente todas elas, green threads, e todas elas são relacionadas à ideia de async IO, by the way, que eu tinha esquecido de mencionar. Que é essa ideia de, em vez de eu esperar o HD dar um negócio, eu faço outras coisas e quando o HD terminar de acessar o negócio, tipo, eu
vou lá e volto, faço esse negócio, tá ligado? Eu imaginei, pô, em vez de você esperar uma resposta, você fica observando. Exato, você fica só, tipo, mano, sei lá, cozinhar é uma tarefa altamente async, tá ligado? Tipo, você não vai lá, ok, vou fazer o arroz, cruza os braços e O fica... arroz vai ficar pronto. E você fica olhando os 15 minutos o arroz, tá ligado? Não, mano, porra, você vai fazer o arroz, você vai fritar um frango, você vai lá, bota o frango na bota o arroz, bota o frango na frigideira, fica dando uma olhada, dependendo você vai cortar uma salada, tá ligado? O frango tá ficando douradinho, vira ele. O arroz tá pronto, desliga o arroz. O frango tá pronto, desliga o frango. Tá ligado? Você vai fazendo várias coisas e você sempre tá, tipo, esperando uma delas terminar, esperando eventos acontecerem. Então, um evento é, tipo, o frango começou a ficar colorido. É uma boa hora de você virar ele pra garantir os dois lados. O arroz começou a fazer aqueles buraquinhos. Boa, tá na hora de virar o arroz. Tá na hora de desligar o arroz. Tipo, a air fryer gritou. Boa, tá na hora de você começar a próxima etapa. Entende? A ideia de você faz um scheduling de eventos, você define que esses eventos vão acontecer em algum momento, e de forma aí sim que você vai trabalhando em outras coisas. Essa é a mesma ideia. Então aqui, a forma como isso que vai acontecer quando você estiver lendo arquivos é exatamente a mesma coisa. Você está lendo um pouco do arquivo, o HD falou tá pronto, você consome esse pouco, espera o HD terminar o próximo pouco, e você fica nessa até que todas as tarefas, no caso, até que todos os arquivos tenham sido lidos. Isso é bem simples, mas na prática isso envolve bastante coisa. Porque, por exemplo, uma das coisas que acontece é que existe uma alteração de stack, ok? E por que isso é um problema? Mensagens de erro são baseadas na stack trace, ok? Você pode não ter erros com exceções, daí você só não tem uma stack trace. Onde é que o erro aconteceu? Boa sorte, é o que acontece em Rust. Agora, se você quer ter erros, você quer ter essas coisas que estão mudando de um para o outro, você tem que fazer o que a gente chama de um stack switching. Para cada evento, você tem que mudar a stack. E isso, meu bom, isso é uma bosta, tá? Isso não é uma coisa... tipo... Envolve alguns detalhes fancy aí que não são tão triviais quanto parece. Mas é normal, tá ligado? É realmente bem normal que... Perdão. É realmente bem normal que esses eventos vão acontecer dessa forma. Só que o importante é que você entender que, olha, existe umas trocas. Go com coroutines, eu não sei como é que... mas basicamente, é isso aqui, que é o que Go tem, que são coroutinas em português. O que ele está fazendo é pausando uma função e voltando ela. Só que você tem duas formas de pausar funções. Você tem shallow. Não. Você tem shallow e você tem deep. Shallow são, tipo, olha, promises são shallow. Elas não mantêm a stack. Deep, você muda a stack e volta depois. Shallow são muito mais eficientes, mas você tem mensagens de erros muito piores. Então, tipo, existe esse balanço, existe de como é que você quer organizar a concorrência. E, geralmente, concorrência e paralelismo se comportam muito parecidos. Porém, tem algumas diferenças. Se você está fazendo mutabilidade, as diferenças são bem grandes. Porque uma função que não é concorrente, ela é garantida a ser rodada de forma atômica. Então, quando você tem concorrência, você pode fazer uma state machine e mudar eventos um a um. Agora, quando você tem true paralelismo, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque você não pode só mudar elas, porque dois eventos podem estar sendo computados ao mesmo tempo. Então existe uma concorrência, existe uma relação entre concorrência e paralelismo, mas paralelismo você pode pensar, olha, estou fazendo literalmente duas coisas ao mesmo tempo. Duas pessoas trabalhando em coisas diferentes. Concorrência é tipo uma pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não é várias coisas ao mesmo tempo. Ela está fazendo um pouquinho de cada vez. Esse rolê de atômico, acho que já não entendi. Ok, uma operação atômica quer dizer que é uma operação que não vai ser interrompida. Nada vai ser executado entre elas. Então, tipo, por exemplo, se eu tiver uma função que vai fazer x igual a 1, x igual a 2, console.log de x, x mais igual a 2, console.log de x. Isso daqui, o que isso aqui vai printar? Isso daqui vai printar 1 e depois 3, porque é atômico. Mas, se isso aqui estivesse rodando de forma concorrente,
Nesse caso, semântica JS não permite, mas se permitisse, isso daqui poderia printar qualquer número. O segundo. E o primeiro também. Porque aqui poderia acontecer uma coisa. Entre essa linha e essa linha poderia acontecer coisas. Então, tipo, atomicidade, essa propriedade. E o interessante é, tipo, mano, esse é um dos problemas grandes, tá ligado? Esse realmente é um dos problemas bem grandes de como é que você vai fazer coisas. Aparentemente todo mundo tem esse problema? Ou uma solução? Basicamente todo mundo tem esse problema. Basicamente todo mundo envolve... todo mundo vai ter a sua própria solução. Coisas que são muito boas... Perdão. Eu acho que... E esse vai ser uma das coisas que, pra mim, o Camel 5 agora é muito bom, tá? O Camel 5 tem o AIO, é provavelmente, na minha opinião, é a melhor forma de você fazer... concorrência e paralelismo moderna, tá ligado? Não é perfeito, mas dos que estão implementados é o melhor. Ele usa efeitos algebraicos, então vai parecer muito com async await, porém é muito bem integrado na linguagem, é muito bem, tipo, não parece uma coisa que veio depois. E também permite que você passe as coisas para outros domains, que são basicamente, tipo, outros núcleos. Então você ganha paralelismo e você ganha você ganha multicore e você ganha também concorrência ao mesmo tempo. E é muito bom porque Isso é legal pra caralho, mano. uma das tretas é que, beleza, e se promises são muito simples que elas não lidam com o cenário? O que acontece se esse cara falhar? O que acontece se o read file falhar? Vai dar no catch. Mas e se eu estiver fazendo 10 read file? O promise pontual vai só ignorar o resto. Mas você não parou de ler os outros arquivos. Você só começou a ignorar eles, tá ligado? Então, tipo, o disco ainda tá lá trabalhando. Uma das coisas que é um dos problemas que basicamente promises ignoram é cancelamento. Igual no Twitter a gente cancela pessoas. Cancelar coisas é muito importante. Se eu tô fazendo 10 requests em paralelo e uma falhou e eu sei que eu não preciso das outras 10, mano, automaticamente eu vou querer cancelar todas essas. Dá pra você usar... Exato. Por exemplo, você pode usar Signal, você pode usar várias coisas. Na minha opinião, switches, que é a técnica do AIO, é a melhor que a gente tem. Que é similar a lifetimes de Rust. Que a ideia é, tipo, tudo relacionado a um switch. Então, toda vez que você vai ler um arquivo, você tem que passar o switch. Qual que é o truque? Se o switch morrer, tudo automaticamente é cancelado. Então, por exemplo, um promise pontual faria um switch novo. E todas as promises aqui embaixo, elas estariam ligadas a esse switch. Se esse switch falhar, se tipo uma delas falhar, o switch inteiro falha e automaticamente ele tenta cancelar. E isso é muito, muito bom, porque automaticamente você ganha toda essa estrutura. E beleza, às vezes você não tem cancelamento. Mas a questão é que, mano, você também não quer que os eventos aconteçam depois, tá ligado? Porque se eu fizer um ponto ten aqui, eu não quero que isso aqui seja executado se um deles falhar. Porque dependendo se você tá fazendo mutação, dependendo se você vai fazer outra request, tá ligado? E dependendo, tipo, você vai ficar 10 horas executando código que não importa mais. Então, promises por si só não são o suficiente. É que a gente precisa de uma coisa que é um pouco... É que monads, no geral, só tem um caminho, tá ligado? Você precisa de estruturas mais poderosas do que monads. Tecnicamente dá pra fazer com monads, mas é bem, bem chato. Só que essas estruturas também são menos convenientes ainda que monads. Monads até que são bonitinhos, você vai num DEM e fica razoável. Mas quando você tem mais geral ainda, quando você vai full CPS, aí, meu bom, aí todas as funções têm que passar monad e o caralho 4. O que é muito trampo. Effects soluciona isso. E essa é uma das coisas que Effects faz melhor do que Promises. Porque, por exemplo, o ponto map de OCaml, ele automaticamente, como você tem effects dentro, ele automaticamente, se alguma coisa triga um efeito, o ponto map agora é como se ele fosse um ponto map monadic, que é uma coisa que não existe, que é uma coisa que em Haskell você tem que automaticamente transformar, ou você vai ter dois ponto map. Então, por exemplo, promise.map, para quem já lidou com Blueboard da vida, que era muito bom, sendo sincero, promise.map é muito bom. Então você vai passar a sua array aqui e você vai passar o mapper aqui.
Legal. Qual que é o problema disso? É que, mano, eu não gosto da ideia de eu precisar, eu gostaria de fazer isso aqui, tá ligado? É o que é o map da linguagem, porque a ideia é a mesma. Então, todos esses você tem detalhes. A outra coisa é que, por exemplo, você quer limitar a concorrência. Porque se você vai fazer 1 milhão de requests, você não quer fazer 1 milhão de requests em paralelo. Você não quer fazer todas elas ao mesmo tempo e esperar todas elas ao mesmo tempo. Porque, mano, dependendo se você vai derrubar o servidor do outro lado, dependendo se você não vai ter placa de rede pra isso, você quer limitar a parada. Como é que você limita isso? É uma bosta. Com switches do AIO, por exemplo, você registra a parada e o switch em si, no caso do AIO ele não expõe isso, pra mim é uma... Mas em tese o switch em si poderia limitar quantas coisas em paralelo tá acontecendo. E tudo isso é sobre a ideia de Structured Concurrency. Que é uma ideia bem boa. E eu recomendo bastante vocês darem uma olhada. Eu realmente recomendo vocês brincarem com eu em OCaml. É bem bom, mano. É tipo, muda muito, assim. Depois que você brinca, você fica tipo... Caralho, isso faz muito sentido. Não é uma invenção de OCaml, mas é que OCaml, no momento, é a única linguagem com effects. Então, tipo... Nas outras linguagens vai ficar um pouco menos conveniente, mas dá pra fazer, tá? Inclusive, eu me questiono se tem Structured Concurrency... Eu pensei em C++. Não. Feito um RFC personagem no JS. Structured Concurrency, JavaScript. Dependendo, tem alguma coisa. É porque, tipo, mano, você consegue fazer uma biblioteca, tá ligado? Sabia que alguém já tava trabalhando nisso. Porque, tipo, não vai ser tão conveniente, mas a ideia é a mesma, tá ligado? A ideia é que, olha, se você vai ler um arquivo, você também tem que falar... Você também tem que falar o switch que você vai ler, tá ligado? Ainda funciona como promises, o grosso. É só que na prática, tipo... Dá pra funcionar promise com um parâmetro a mais, que é o switch? É basicamente isso. Ok. É basicamente, tipo, não... É que não é a promise que tem um parâmetro a mais, é o cara que cria a promise. Então é tipo, por exemplo... O construtor. Isso, exato. Então, tipo, quando você vai fazer um promise ponto... Qual que é o negócio? É new promise, né? Agora. Mano, eu tô ficando muito velho. Resolve... Então, basicamente, você criou uma estrutura... Ai, cara, como é que eu vou dizer isso? Para definir mais uma informação que você precisa ter. Isso. Parâmetro. Exato. A ideia é que, mano, em vez de você ter um new promise dessa forma, você tem um SW também, tá? Isso, mano, você pode usar promise, inclusive, agora que eu tô pensando nisso, se pá, é uma boa parada pra fazer pra JavaScript, tá ligado? Porque, tipo, qual que é a ideia principal? Quando tudo... Beleza, você tem que passar o switch ao redor, o que é meio chato. Mas não é o fim do mundo, sendo sincero. E na verdade dá pra fazer de umas formas um pouco diferentes. Então daria pra fazer com a sync await. É uma... Ok. Só que qual que é o truque da hora? Automaticamente, se o switch falhar, tudo falha embaixo. Não é perfeito, tá? Pra ser perfeito você precisa de linearidade igual em Rust. Mas, mano, é muito bom. É realmente muito bom. E eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu acho que vai ser uma das etapas que vai melhorar bastante, vai melhorar bastante a forma como a gente lida com concorrência. E, essencialmente, é tipo... É uma estrutura um pouco mais flexível. Mas a ideia é que automaticamente, olha... Que você vai ter o seu arquivo, você vai ter o seu switch e o seu arquivo. E tem outras formas de fazer isso. É só passar o parâmetro é a forma mais fácil. O CX que os manos usam em Go, não. Mais ou menos. É bem parecido. Mas é que... É mais um dos casos que Go é, mano... Fala. É tipo, mano... Go acerta bastante em concorrência. Mas como a linguagem em si é bem limitada, na prática algumas coisas não fica muito ergonômico, tá? Fica tipo meio... Eu gosto bastante, e sendo sincero, essa é uma das coisas que eu reclamo bastante de... Por exemplo, assim que o H for colocar na linguagem, a gente já tinha uma solução melhor, tá? Quer dizer que, tipo, algumas implementações em Go elas são feitas meio porcamente e não vale a pena. Não, é porque a linguagem é muito limitada. Uhum. Assim que o H já existia, a gente fazia isso daqui. Isso daqui a gente fazia em 2015. Bluebird. O Bluebird também tinha um. O Core era o mais popular na época. E qual que é a parada? A parada boa é que isso daqui não é limitado a promises. Isso daqui é limitado a... Isso daqui depende dessa implementação, vai ser usado para o que for. Só que por conta de, tipo, basicamente o pessoal queria porque queria Sync Await. Na verdade, muita gente queria uma coisa como co-integrado na linguagem, mas a linguagem não colocou.
Então, na prática, a gente acabou em JS não tendo flexibilidade. Inclusive, essa é uma das críticas que o criador de Rush... Eu acho que eu mandei o blog post lá. Isso. Essa é uma das críticas do criador de Rush a Rush. Que ele também não gosta de async await da forma como foi feito em Rush, que foi feito da mesma forma que JS. Qual que é a vantagem da forma que JS fez? Tem umas optimizações a mais que dá pra fazer. É isso. Acabou as vantagens. É tipo... Porque, mano, do ponto de vista de sintaxe, você poderia muito tranquilamente ter feito isso aqui, tá ligado? Que é beleza. Você colocou generators mais flexíveis. Você poderia tranquilamente ter feito isso. Mas não, eles decidiram realmente forcar e agora você tem... Tanto que agora você tem async generators em JavaScript. Que pra mim lê como, tipo, generators, tá ligado? Porque async já são generators. E daí, tipo, mano... Olha isso aqui. Yield await. Quando vai compilar o async await, eles transformam para generators. É porque, mano, generators é tipo a versão genérica da parada. Mas são alguns detalhes. JavaScript realmente é a linguagem que concorrência importa mais, tá ligado? Porque JavaScript foi desenhado realmente assim para interação de usuário, interação com banco, interação com servidor HTTP. E dependendo se ainda tem Service Worker, Notifications e o caralho 4. Então você tem várias fontes de eventos assíncrono. E JavaScript, mano, e isso foi o motivo por que Node.js era tão importante. Porque Node.js era a melhor solução na época. Tá ligado? Tipo, nenhuma outra linguagem tinha suporte tão bom assim que a programação concorrente quanto o JS na época. E JS estava lá. E como o bottleneck era context switch, quando a gente muda para JS, o context switch melhora muito. E agora a gente acaba tendo Node.js na época sendo tipo 10 vezes mais rápido que PHP. Tipo, Node.js era literalmente, das soluções, entre aspas, mainstream, era literalmente a mais rápida. E foi por, mano, anos, tá ligado? A C Sharp, depois. PHP agora tem async, mas PHP async é uma... Aqui é o Aqua, sim. Então, tipo, todas essas paradas são detalhes, mas são detalhes que importam muito. E como é que você vai implementar isso embaixo dos panos? Importa muito pouco, tá? A maior diferença vai ser mensagem de erro. Então, por exemplo, coroutinas deep versus shallow e etc. Mas é isso. Por hoje vai ser mais ou menos isso. Deixa eu parar de gravar.